Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou primeiro convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, fazer como um monte de gente aí, como o Macário, o Éder, o Felipe, as minhas alunas Gabriele, Lívia, a fã do B, que eu ainda não consegui pegar o nome, que agora nós estamos nesse esquema de semana sim, semana não, então agora eu só vou encontrar com elas depois do feriado. Éder, Lincoln, a Daisy, a Thaís, o Hugo, um monte de gente aí que participa, que gosta, Patrícia Scarpa, pessoal dos grupos, criativos, mangás, HQs, ABC Geek Shop, Coletivo do Rock, Gideões do Rock, putz, e um monte de gente aí que tem colaborado com o canal. Quero agradecer, tá? Vou pedir para você se inscrever, deixar o like. Shirley Morgan, esses dias eu não falei da Shirley Morgan. Desculpa, Shirley. Shirley é outra que sempre manda a gente aqui para se inscrever no canal. Fala, ó, é legal que as pessoas que ela manda falar, foi a Shirley Morgan que me indicou. Brigadaço, Shirley. Ela sempre tá nos corres dela aí, nem sempre dá para assistir vídeo todo dia, mas ela assiste, ela comenta, brigadão aí. E hoje eu recomendo Netflix Round 6, mano, tinha que falar, série maravilhosa, muito legal. Tem um ou outro porém assim, mas, mano, não é à toa que é a série mais assistida na Netflix no mundo, onde só tem um lugar que ela tá gerando polêmica e dividindo opiniões. A média dela é 3 de 6. Por que 3 de 6? Porque 50% deram 6 e 50% deram 0. Na Coreia do Sul. Vai entender isso. Eu vou fazer esse vídeo sem dar spoiler. Eu vou tentar apontar coisas para quem já assistiu identificar e para quem não assistiu, assistir. Então vamos lá primeiro. Então é uma série de 2021, coreana, tá? Ela tem 10 episódios, deixa eu ver. São 9 episódios, uma média de 1 hora, tem uns 55 minutos. Teve um que foi bem curtinho. O 8º episódio tem 32 minutos, né? Então ela teria uma média de 8 episódios de 1 hora cada um, mas são 9, tem um episódio curtinho, e os demais tem quase 1 hora, assim. Uma série que me surpreendeu. Visualmente eu achei muito legal. Assim que eu onde eu tenho visto a Netflix agora na televisão, que eu mostrei lá, aquela da sala lá, quem assistiu o vlog de 1 ano já sabe do que eu tô falando. Aquela televisão, quando a Netflix entra, ela mostra um trailer, né? Eu vi a galera comentando, a hype e tal. Eu falei, pô, vamos ver se eu vou assistir. Que eu queria assistir junto com a Laís. Aí eu vi o trailer. Primeira hora que eu vi o trailer, eu falei, pô, interessante isso aí. Porque visualmente ela me chamou muita atenção. Eu gostei muito do aspecto estético dela. E eu sou muito fã do Asker. Tem gente que fala Asher, que é aquele que eu até comentei sobre ele no vídeo do Labirinto, do filme do David Bowie, que ele é um cara aquela obra famosa que o cara tá segurando a bola, ele se vê refletido na bola, aquela obra é do Asker. A pronúncia correta, eu fui na exposição dele, até comentei aqui, e no documentário sobre ele eles falam Asker, mas as pessoas falam Asher. O que acontece? Aquela escada onde eles andam antes de chegar pro jogo é a obra do Asher que aparece. Asher, eu acabei de falar que é Asker e Asher. Decide, mano! É a obra do Asker que aparece no filme do Labirinto, que são umas escadas. Aliás, essa obra, quando teve a exposição aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, você entrava no cinema e punha óculos 3D e andava dentro desta obra, dentro daquela tridimensionalidade dela, que você está em cima, embaixo. Tanto que no Labirinto eles fazem um jogo de que o personagem do David Bowie fica de ponta cabeça, a menina tá embaixo, muito louco assim.
Você tem aqueles elementos que lembram um pouco Casa de Papel, né? E acho que a grande referência ocidental seria uma mistura de Jogos Mortais com Albergue. Jogos Mortais, porque vão ser jogos mortais, né? Já fica claro, todo mundo que já está sabendo da série sabe que são pessoas que estão endividadas, que estão lutando por uma quantidade de dinheiro. Seria o equivalente a 200 milhões de dólares, tá? Esses 200 milhões, eles seriam... cada pessoa valeria 500 mil, então quer dizer que as vidas não valem muito lá não, tá? É o montante das vidas que vai dar aquele prêmio. Então eles estariam disputando 200 milhões de dólares e cada pessoa valeria 500 mil dólares. Então a vida ali, o prêmio parece muita coisa, mas a vida é barata dentro daquilo ali. E são pessoas que estão com problemas de dívida e elas entram para participar desse jogo. Elas não sabem que a eliminação do jogo é ela morrer. Por isso essa ideia do albergue. Por que a ideia do albergue? Porque tem gente assistindo. Você fica logo no começo que o cara que começa o jogo, que o cara fala, tem aquele cara da máscara preta, que é o organizador dos jogos, ele fala no telefone, você vê que ele começa a falar em inglês, então você sente que tem um público internacional ali. Depois você vai ver que isso vai acontecer, tá legal? Então ele tem esses dois elementos, a vida de outras pessoas servindo como diversão pra gente que tem mais dinheiro. Então tem uma série de elementos nessa série que são muito interessantes. Ela é baseada num dorama, tá? Existe um dorama, um filme e um mangá que chama Battle Royale, que é de onde o cara se inspirou. Tem um outro mangá que ele também se inspirou. Então esse tipo de série na Coreia chama dorama. Uma coisa que a gente tem que entender para contextualizar, e entender por que essa série está dividindo a Coreia do Sul. A Coreia, ela foi um país que foi muito pobre durante muito tempo. A Coreia vem de uma guerra, ela entra nos anos 60 destruída em função da Guerra da Coreia, uma guerra proporcionada pela Guerra Fria. Então você vai ter os Estados Unidos bancando o lado sul-coreano e a União Soviética, a China, o norte-coreano. Por isso que tem a personagem lá, que existe esse preconceito por ela ser norte-coreana, ela é vista como uma espiã, então trata dessa questão do preconceito. E a Coreia foi um país que até o comecinho dos anos 80 ela estava muito pobre. Quando ela conseguiu os Jogos de Seul e ela começou um programa de desenvolvimento de tecnologia, de educação, mais do que tudo, a Coreia tem programas onde ela, por exemplo, ela revitalizou um rio. Então ela entrou num processo de evoluir. O famoso 50 anos e 5 anos que teve aqui com a ideia do Juscelino Kubitschek com Brasília e tal. Então a Coreia do Sul ela vem nesse processo de evolução muito grande. Porém, esta evolução ela criou dois problemas. Ela criou uma cisão social muito grande. Você tem pessoas que ganharam muito dinheiro nesse processo e muita gente que não ganhou. E ela vendeu um modo de vida. A Coreia hoje ela exporta K-pop. K-pop é feito estatizado. Existem agências do governo, por exemplo, que trabalham as bandas de K-pop para vendê-las no mercado internacional. Tem uma série de críticas, uma série de problemas em relação... Por isso há um alto índice de suicídio entre jovens que fazem parte desses grupos do K-pop. E a Coreia tem avançado socialmente de uma maneira muito rápida. Ela tem lutado contra aqueles dogmas orientais, entender que as sociedades orientais elas têm as castas muito fortes, né? Muito falando do Japão, o Japão tem sérios problemas, né? De pressão social, de trabalhar de uma maneira muito louca, tem um custo de vida muito caro. E a Coreia, ela veio nesse processo. E esse processo criou um grande endividamento da sociedade.
A Coreia é um dos países que tem a internet mais bem desenvolvida, e lá é onde você tem os meninos que morrem jogando videogame, fica 2 dias jogando videogame. Então é uma sociedade que ela está tentando achar um meio termo do mundo moderno, do mundo digital. Houve muita evolução. Aliás, eu falei uns cidadãos aqui num vídeo, me perdoe, cidadãos, né? E eu esqueci de falar que no quarto 1408 é de Stephen King aquela obra. Pô, só isso esqueci, perdão total. E a Coreia vem se desenvolvendo muito culturalmente e economicamente. Só que isso criou uma demanda social tão grande que houve um grande número uma grande porcentagem de endividamento. Outra coisa que é interessante entender no Round 6, ele foi criado em 2009, no auge da crise mundial, quando estourou aquela bolha americana da Bolsa de Valores, das hipotecas. Tá? Então, ela é escrita nesse contexto, no mundo de 10 anos atrás. E estas são as críticas que são feitas pelos sul-coreanos para a série. Então o que acontece? O modo como as mulheres foram retratadas, eles estão muito descontentes, porque tem pouca mulher no seriado. Eu, particularmente, em todo lugar tem gente chata, né? Tem gente que olha, que nem eu falei do Cidade Invisível, aquele, que não sei o que, do folclore. O perfil de ter menos mulheres endividadas é porque o homem, infelizmente, ele é mais descabeçado nesse sentido, né? Então, socialmente, você vai ter a questão do jogo, de arriscar na bolsa, né? É uma coisa que está muito em voga hoje em dia. É uma bolha que está sendo criada e que ela vai estourar, inclusive aqui no Brasil, dessa gamificação de apostar na bolsa. Anota aí o que eu estou falando. Então, você naturalmente teria mais homens do que mulheres, mas o modo como as mulheres foram retratadas. Então, há uma cobrança muito grande de parte da sociedade, que ele teria retratado a sociedade de uma sociedade sul-coreana de 10 anos atrás. Mas é muito interessante, é muito legal e é muito duro isso. Por exemplo, a minha discordância em mostrar que as mulheres foram retratadas de uma maneira ruim, eu não acho, porque você vai ter as mães que vão desempenhar um papel muito importante. Você tem duas matriarcas ali que sentem orgulho dos filhos, que vão segurar as pontas. Então tem muita coisa interessante. Mas a discussão é essa. E aí o que vai acontecer? É um grupo que pega pessoas que estão endividadas e propõe um jogo para elas em que o vencedor vai levar tudo. E vão ter jogos infantis, jogos da Coreia, né? Alguns a gente vai se identificar como Cabo de Guerra, que são jogos universais, mas o nome da série, que lá chama Dorama, então é baseado em doramas. Doramas são essas séries sul-coreanas. Os sul-coreanos acharam que já está demodé o modo como foi feito o Round 6. Então, o tipo de sociedade que ele espelhou é a sociedade de 2009, quando ele escreveu, que não seria mais essa sociedade moderna sul-coreana. Essa é a grande discussão que está tendo na Coreia. No resto do mundo, as pessoas adoraram a série em função de estarmos vivendo aquilo ali. E aí ela tem uma série de questões filosóficas muito interessantes. Por exemplo, o lance deles poderem ter saído e voltado e escolher ficar até o fim é muito doido. E ali você tem uma série de discussões evolutivas. Então você tem, quando eles começam a jogar, que eles formam os grupos, então a necessidade do ser humano de formar coletivos para enfrentar dificuldades e, conforme isso vai passando, a individualidade. E o que eu faço? O que eu estou disposto a abrir mão para ganhar esse jogo?
É interessante, por exemplo, que você só tem anti-herói ali. Mesmo o protagonista, no começo, ele já mostra, por mais que ele tente fazer as coisas certas, até próximo do final, que ele toma uma atitude surpreendente, né? E a resolução que ele faz, inclusive eu sinto que vai ter uma segunda temporada com certeza pelo modo como termina. Esse princípio que ele tem de fazer as coisas certas, ele não estava fazendo. O que ele tinha feito, como estava a relação dele com a ex-mulher, com a filha, né? Tem uma coisa muito louca, se você prestar atenção, se você reassistir a série, o presente que ele ganhou para a filha dele é uma caixa que é igual aos caixões que são enterradas as pessoas, com um lacinho cor-de-rosa e a caixa escura. Aquilo era um prenúncio do que estava por vir. Ele é uma personagem que, apesar dele ter desculpas, ele não vai ser o herói que a gente está pensando. Ele vai ser um dos que vai ter critérios, que vai tentar fazer o melhor possível dentro daquela situação. Mas ali é um experimento da natureza humana. Depois que o dinheiro vira uma coisa secundária no jogo, e é interessante porque o tempo todo o enfoque e a direção que toma e o modo é que eles ficam o tempo todo focados no jogo, mas eles estão lutando para sobreviver. E essa luta pela sobrevivência é muito louca. Então, assim, o personagem do amigo dele de infância, que é que quando eles dois começam a jogar o jogo, o nome da série seria Squid Game, o jogo da Lula, que é o sexto jogo que virou o Round 6, que é a sexta rodada, que é a última rodada. Então, assim, é muito interessante o modo como ele propõe. Então você tem ali uma crítica a gente assistindo A Fazenda, o Big Brother, esses vários realities. O que nos torna diferente das pessoas que estavam assistindo os caras se matando lá dentro? Se muitas vezes a gente está querendo ver o fogo no parquinho. Se muitas vezes a gente está querendo ver o negócio pegar fogo. É óbvio que a gente não está torcendo para ninguém morrer no programa de televisão. Espero que não, né? Mas a nossa sede, a nossa voracidade, será que é tão diferente daqueles ricaços? Então tem elementos muito legais, muito interessantes e a proposta filosófica por detrás disso. Então, assim, até onde eu me desumanizo para tentar recomeçar? Ali é muito interessante quando eles têm a oportunidade de ter voltado para o mundo e voltar por vontade própria. E entender que ali era a opção deles. O plot twist que vai acontecer ali é magnífico, né? É muito interessante. E é a ideia. Até o poema de hoje aqui eu escrevi depois que acabou a série. Acabou a série, teve a discussão final, tem um plot twist que eu não vou falar aqui, hoje não vai ter. Que o personagem vai falar: a vida é curta. E a gente está destruindo a vida da gente muito antes do esperado. A gente está endividado, a gente está desesperado e a gente não está tendo tempo de curtir a vida. E aí é interessante o lance de, no começo, então tem uma série de índices que vão acontecer, de coisas que vão aparecer no episódio inicial. Essa série é muito legal você assistir e pelo menos o primeiro episódio você reassistir antes dele chegar lá no jogo, que você vai ver o círculo se fechando e você entender uma ideia de infinito, ou seja, a gente está preso dentro de um círculo, a gente está como um hamster correndo naquele círculo e não chegando a lugar nenhum. A gente está fazendo todo esse rolê para quê? Essa série, ela traz isso e esse desespero. Tem uma outra referência dessa série que é muito importante. Ela vai fazer uma citação vários momentos do filme coreano lá do Dog.
Putz, como é que eu vou esquecer agora o nome? Que é o filme que se a vida, não sei o que lá, você sorria. Então ele tem sérios elementos. O momento da reflexão, né? Putz, o Takeshi me prestou esse filme. O filme é maravilhoso, ele tem uma refilmagem que não é tão legal. Mas o filme original, o coreano, é maravilhoso. Putz, depois eu vou lembrar aqui e vou falar no outro vídeo. Mas esse filme tem uma referência. A hora que ele tira a foto, que ele dá aquele sorriso, que é do filme. Se a vida... Porque tá tudo ruim e você vai tentar fazer isso melhorar, assim. Então é muito interessante, vale muito a pena e eu recomendo Round 6. Mais pra frente talvez eu faça um vídeo explicando a primeira temporada, porque provavelmente vai ter a segunda e a gente conversa melhor sobre isso. Mas preste atenção nisso, nesse fator deles estarem ali cumprindo uma sina que a gente... E você? O que você faria se te oferecesse você sair dessa tensão que você vive, essa subvivência sua, em troca de ter uma chance de arrumar tudo? Será que vale a pena? Será que é só dinheiro? Uma coisa interessante é que o dinheiro não vai resolver a vida dele em um determinado momento, né? Do vencedor do jogo. Mas depois eu falo sobre isso, senão eu vou dar spoiler. Poema de hoje, que eu escrevi pensando na série, que está no meu livro lá, Até que a Morte nos Reate. Foi bem sugestivo. A vida é curta. Não importa por quanto ela se estenda, todos sabemos o quanto ela é curta. E por mais que façamos durante esta vã tentativa de dar sentido a isto, tentando preencher esse espaço finito com realizações fictícias, pois assim o são, por mais reais que pareçam, elas não poderão dar conta de todas as possibilidades em um incessante processo entre erros e acertos, cujas satisfações fugazes ficam vazias nas mentes insaciáveis, empilhadas de acordo com a vontade voraz de um grupo crescente de animais a se julgarem diferentes dos demais, no seu contínuo procriar, acumular e descartar. Mas de nada adianta, uma hora ou outra, ou em um segundo, tudo se encerra num piscar de olhos incrédulos que jamais se abrirão de novo. É muito doido isso. É muito louco. O que a gente está fazendo aqui? Pelo que a gente está lutando um contra os outros? Às vezes juntos, às vezes um contra os outros. Que prêmio que a gente quer no final? Qual é o prêmio que a gente vai ter? Dog Boy, acho que Dog Boy é o nome do filme. Qual é o prêmio? Diz aí. Se você assistiu a série, você gostou, batatinha frita, 1, 2, 3. E aí? Você sabe o que eu quis dizer agora? Sequências maravilhosas. Essa série ficou muito legal e ela é muito pesada. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.